Olá, eu sou a Mariana Lopes Junqueira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC e sou orientanda da professora doutora Regina Fink Schambeck. Irei apresentar o trabalho titulado Desenvolvimento da Criatividade, uma análise dos documentos que tratam da formação inicial de professores de música. Para o DENA, a criatividade e a inovação foram identificadas por alguns governos como objetivos para o desenvolvimento econômico. Assim coube à educação a missão de desenvolver a criatividade como uma competência, com o objetivo de se tornar os estudantes engajados nessa economia, de forma que o tema passou a ser estudado em diversas áreas. O desenvolvimento da criatividade como uma competência também se refletiu na BNCC, que contempla a criação como uma das 6 dimensões do conhecimento do componente curricular arte na etapa do ensino fundamental, assim também como contempla processos de criação nos objetos de conhecimento para a música. Para Burnard, quando o professor lhe ensina de uma forma criativa e promove experiências em que as crianças se sintam motivadas, ele permite que as crianças acreditem em sua capacidade de serem artistas e criadores musicais. Para que o professor de música promova atividades que demandem uma resposta criativa dos estudantes, acreditamos que o tema precisa estar presente em sua formação, pois assim ele irá ampliar a sua visão sobre esse assunto. Então, nós entendemos que o professor de música ele não vai ensinar de uma forma criativa ou contemplar atividades que demandem respostas criativas dos seus estudantes, se ele mesmo não tiver experienciado em algum momento de sua formação um desenvolvimento da sua própria criatividade. Diante dessas considerações, nós iremos diferenciar o ensino criativo do ensino para a criatividade. O ensino criativo ele demanda que o professor utilize abordagens criativas para tornar a aprendizagem mais efetiva, ou seja, está mais relacionada à criatividade do professor. Já o ensino para a criatividade é uma forma de ensino que visa o desenvolvimento do pensamento criativo do estudante. Assim, o ensino para a criatividade demanda o ensino criativo do professor. Já o ensino criativo nem sempre contempla o desenvolvimento do pensamento criativo do estudante. Conforme Burnard, nas aulas de música com crianças, a criatividade emerge quando os alunos participam ativamente explorando ideias, fazendo escolhas e controlando decisões acerca de como se expressar. Para a autora, cada atividade musical pode ser abordada criativamente, mas isso não significa que ela seja criativa em si. Assim, o professor ele deve estimular constantemente que as crianças respondam criativamente em suas interações com a música. Apesar da autora abordar a criatividade nas aulas com crianças, nós acreditamos que a formação inicial de professores, a criatividade emerge da mesma forma, quando os estudantes de graduação eles possuem a oportunidade de fazer escolhas e tomar decisões, respondendo criativamente às atividades propostas. Assim, nós perguntamos como a criatividade está presente na formação do professor de música e quais são as práticas que visam o desenvolvimento da criatividade durante a formação. Diante desses questionamentos, esse estudo é um recorte de uma pesquisa maior que tem como objetivo analisar como o desenvolvimento criativo está presente na formação do futuro professor a partir da análise dos documentos sobre a formação inicial. Primeiramente, nós realizamos uma busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações com a combinação desses termos, criatividade, criativo ou criação, música, educação superior ou licenciatura, e encontramos 9 pesquisas que se aproximam com o nosso tema de pesquisa. Nessas 9 pesquisas, 6 abordam a criatividade em disciplinas voltadas para o ensino e aprendizagem de instrumentos musicais, 2 pesquisas abordam a criatividade em um projeto de extensão e uma pesquisa aborda a criatividade utilizando o uso de tecnologias da informação e comunicação. As pesquisas encontradas não abordam a criatividade em disciplinas de dimensão pedagógica musical. Esse estudo de abordagem qualitativa e será utilizada a teoria fundamentada, na qual a teoria emerge dos dados coletados. Assim, nós não temos uma base teórica a priori. A pesquisa maior vai se constituir em 2 etapas. Na primeira, teremos uma análise dos documentos que regem a formação de professores e os PPCs dos cursos de licenciatura estaduais e federais do sul do Brasil. Depois será realizada uma entrevista com os professores das disciplinas de dimensão pedagógica musical. No sul do Brasil, nós temos 11 instituições públicas que possuem curso de licenciatura em música. Dessas 9, assinaram a Declaração de Ciência e Concordância das instituições envolvidas, aceitando que a instituição participasse da pesquisa, e professores de 6 instituições aceitaram participar da segunda etapa da pesquisa. E são essas as universidades que estão em negrito nessa tabela.
Assim, iremos apresentar os dados parciais da pesquisa, no qual nós iremos discutir o que os documentos que regem a formação de professores abordam sobre a criatividade. Os documentos analisados são a Resolução número 1 de 2002, a Resolução número 2 de 2015 e a Resolução número 2 de 2019, que são as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica. No artigo 2 da Resolução número 1 de 2002, nós podemos observar que, apesar desse artigo não abordar de forma explícita a criatividade, espera-se que o futuro professor utilize a criatividade em algum nível para elaborar seus projetos, uma vez que ele não vai receber um projeto pronto e deverá aplicá-lo. Sobre o preparo para o uso de tecnologias e materiais de apoio inovadores, refletimos que nem sempre a utilização de um material de apoio inovador irá trazer inovação para a aula, uma vez que se pode utilizar esse material inovador de uma forma muito tradicional. Assim, caberá à intenção do professor torná-lo não inovador. Já no artigo 3º, é possível inferir que se espera que a formação tenha uma coerência com o que se espera do futuro professor na prática. Assim, se um curso espera que o futuro professor vise o ensino para a criatividade em suas aulas na educação básica, é preciso que a formação desses professores também vise o ensino para a criatividade. Como o documento ele não aborda especificamente quais são as capacidades pessoais, conhecimentos, habilidades e valores que se espera do futuro professor, cabe a cada curso estabelecer esses critérios, mas o documento ele dá uma abertura para que sejam realizadas atividades que demandem uma resposta criativa desse futuro professor. No artigo 5º, os trechos grifados indicam que se espera a participação do estudante de graduação em relação ao processo de aprendizagem, não ficando assim apenas ao cargo do professor formador e da instituição definir como irá acontecer esse processo, e o parágrafo único aborda que a aprendizagem deve se basear na ação, reflexão, ação, assim como na resolução de situações-problema, o que de certa forma demanda uma atitude criativa do estudante de graduação. Esse ponto também nós podemos analisar no artigo 11, que contempla os eixos de articulação de dimensões na organização da matriz curricular, no qual diz que deve haver o desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional. Na Resolução número 2 de 2015, apesar do artigo 2º não se referir diretamente à criatividade, ele abre caminhos para que as instituições abordem o tema, uma vez que trabalhar com esse tema, assim como todos os outros, se faz como um valor político, ou seja, uma escolha política do curso. Já a inovação, descrita no inciso 2º, está atrelada às tecnologias. No artigo 5º, nós podemos inferir que uma concepção de educação como processo emancipatório permite com que o futuro professor tenha oportunidade em sua formação de exercer um pensamento crítico voltado à resolução de problemas, nos quais muitas vezes ele terá que utilizar sua criatividade, assim como também ter condições de desenvolver sua criatividade e inovação. Nesse sentido, o documento ele já aborda o tema na formação do professor. Sobre a formação inicial e nível superior, o artigo 11 aborda que a formação inicial requer um projeto com identidade do curso que garanta atividades de criação. Já no artigo 12, é possível inferir que os cursos de formação inicial devem constituir-se em núcleos de formação geral que articulam vários pontos, entre eles está a criação de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de ensino e aprendizagem. Já nesse trecho, nós podemos identificar que o estudante de graduação precisa de criatividade para interpretar a realidade estudada, conectando-a com a vida social, ou seja, esse não é um processo automático. Segundo o portal do MEC, Resolução número 2 de 2019, indica que os currículos dos cursos de formação de professores deverão ter como referência a BNCC. Assim, o documento ele foi elaborado com o intuito de estabelecer um conjunto de competências profissionais que os professores devem desenvolver para colocar em prática as 10 competências gerais e as aprendizagens essenciais previstas na BNCC. Sobre a BNC Formação, a Amped publicou sua posição sobre o documento, o denominando uma formação formatada. Nesse trecho, as habilidades abordam o que se espera sobre os ambientes de aprendizagem. Embora o trecho não se relacione especificamente à criatividade, para o desenvolvimento da criatividade, é importante que o estudante tenha um ambiente de aprendizagem seguro, no qual ele se sinta confortável para se expressar. Esse trecho não aborda o desenvolvimento da criatividade que se espera do licenciando em si, mas sim o que o licenciando deve proporcionar a seus estudantes.
Nesse trecho é possível inferir que o documento coloca sobre o professor toda a responsabilidade da melhoria dos resultados das avaliações em larga escala. Já a ANPED aborda que, ao fazer isso, o documento desconsidera as diferentes realidades sociais encontradas nas escolas. Ao ignorar as diferentes realidades encontradas nas escolas brasileiras, podemos abordar outro ponto trazido pela ANPED sobre a BNCC Formação, que traz como uma das competências gerais do docente que se espera professores adaptáveis, flexíveis e resilientes. Ao focar em competências socioemocionais, a BNC Formação reduz o professor a um acolhedor e promovedor de resiliências. Assim, o documento ele não considera as dificuldades que o professor vai encontrar na escola, mas que ele deverá por si só ter resiliência para superá-las, garantindo um bom ambiente de aprendizagem e melhorando os índices de avaliação. Outro ponto abordado pela ANPED é que a BNC Formação é uma formação que não reconhece que o professor tome decisões curriculares. O documento coloca sobre a formação inicial do professor a melhoria da qualidade de ensino e retira a valorização dos professores como um dos pontos que influenciam nessa qualidade. Dessa forma, a BNC Formação contraria os estudos sobre desenvolvimento profissional, colocando somente sobre a formação inicial o desenvolvimento profissional docente. Nesse trecho, o documento não aborda o que entende por metodologias inovadoras, nem o que entende por dinâmicas formativas que propiciem aprendizagens significativas e contextualizadas, que visem o desenvolvimento dos processos criativos. Assim, fica a cargo de cada curso de licenciatura a definição do que são essas metodologias inovadoras. A BNC Formação aborda que os cursos de formação inicial devem estar organizados em 3 grupos que devem considerar as competências profissionais previstas no documento. O grupo 2 inclui esse trecho destacado no slide como uma de suas habilidades. Nesse trecho fica evidenciado que os cursos de formação de professores devem proporcionar vivências e aprendizagens de metodologias e estratégias que desenvolvam nos estudantes a criatividade, mas não se refere ao desenvolvimento da criatividade dos futuros professores. Já nesse outro trecho destacado, o documento não aborda de que forma os cursos de licenciatura podem contemplar o desenvolvimento criativo na formação de professores, para que eles, ao exercer a docência, possam organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas, tema que o documento também não aborda. Ao analisarmos o trecho, pode-se inferir que se alcança nessas práticas pedagógicas desafiadoras por meio da criatividade ou por meio de soluções tecnológicas. Dessa forma, várias interpretações sobre o que são essas práticas podem surgir, assim também como qual estratégia adotar para desenvolver a criatividade na formação docente e, como consequência, depois em sala de aula, como esses professores podem utilizá-la. Sobre a análise dos documentos que versam sobre a formação dos professores, podemos concluir que a Resolução de 2002 não aborda especificamente a criatividade da formação de professores, mas abre espaços para que os cursos incluam o tema, assim como tantos outros, em seu PPC e em suas aulas. Isso acontece, pois, conforme Figueiredo, o documento ele contempla orientações genéricas e amplas, e isso acontece pois ele abrange a atuação do professor nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Ou seja, o documento ele não traz orientações mais específicas, ficando assim a cargo das instituições a interpretação do documento e a organização curricular dos cursos de licenciatura. Já na resolução de 2015, o tema ele aparece de uma forma um pouco mais explícita, apesar de manter ainda muitas orientações genéricas e amplas. Na resolução de 2019, é possível observar uma preocupação no desenvolvimento da criatividade na formação do estudante da educação básica, mas o documento não aborda o desenvolvimento da criatividade do estudante de graduação. Assim, o documento aponta caminhos contrários à criatividade do futuro professor, pois ele coloca o professor da educação básica não como um criador, mas como um aplicador da BNCC. Uma vez que as resoluções de 2002 e 2015 deixam a cargo das instituições vários temas que possam ou não estar presentes na formação do professor, e a resolução de 2019 aborda a criatividade na formação do estudante da educação básica, mas de certa forma limita o tema na formação do estudante de graduação se voltar para a aplicação da BNCC, a próxima etapa da pesquisa vai revelar como cada instituição está aplicando o que expressa os documentos que regem a formação de professores. Essas são as referências que abordamos em nossa apresentação.
Muito obrigada.